nessa época em que as pessoas estão mais reclusas em casa, uma ótima forma de passar o tempo é lendo, né? E por que não apreciar literaturas de escritores amazonenses? O Manhã no Ar te leva a conhecer dois grandes autores aqui da nossa região. O cenário atual tem sido esse: ruas vazias, comércios fechados, pouca gente transitando na cidade. É que, devido à pandemia do coronavírus, o isolamento social tem sido a saída para tentar se proteger do vírus. Mas o que fazer nesse período em que precisamos ficar em casa? Como entreter as crianças durante a pandemia? A leitura é uma excelente alternativa. No Instagram, de vez em quando, eu dou umas dicas, né? Porque a gente sabe que o tempo hoje é o nosso grande inimigo da leitura, inclusive. Porque a maioria das pessoas diz, eu queria ler, mas eu não tenho tempo. E nunca ficou tão possível se ler. A quarentena está permitindo que as pessoas se voltem para dentro, se voltem para casa, se redescubram como pessoas, como família. Eu diria que 15 a 30 minutos de leitura por dia já está fazendo assim, um ótimo trabalho por você. Porque é preciso que você leia pelo menos as 10, 15 primeiras páginas para você mergulhar ali na história, ela se tornar interessante, você não querer parar de ler e fazer disso um hábito diário. Miriam é advogada por formação, mas se descobriu escritora após a primeira gestação. E desde então não parou mais. Já são 4 livros físicos publicados e várias edições em e-books. Eu abri o meu próprio blog à época, em 2012. E comecei a escrever crônicas maternas sobre esse momento que eu estava vivendo, sobre a parte, digamos, que às vezes a gente oculta das pessoas, das dificuldades que a mulher passa na maternidade, como principalmente a solidão. Depois de uns 2 anos, com o Daniel já começando a falar as primeiras palavras, eu achei que várias coisas que aconteciam entre nós, na nossa relação, davam uma ótima história. E aí foi por isso que surgiu o menino que só sabia dizer não, porque ele estava exatamente nessa fase do não. Chamei uma pessoa para fazer a ilustração, porque eu não sou de desenhar, escrevi a história e levamos para uma gráfica. A minha prima tinha um espaço maravilhoso para fazer um lançamento, chamei as amigas, chamei família e fizemos o lançamento e foi muito legal, eu já estava grávida do 2º filho. Depois da publicação de O Menino que Só Sabia Dizer Não, Miriam engravidou novamente e, claro, novas histórias vieram. Quando Meu Irmão Vai Embora retrata sobre como fica a vida do mais velho com a chegada do irmãozinho. Mas a escritora não se restringiu apenas ao campo da literatura infantil. Queria mais. Depois disso, eu disse, não, agora eu preciso me profissionalizar, eu quero estudar escrita criativa, eu quero chegar no público adulto, eu quero escrever contos, eu quero escrever romance. E aí eu realmente mergulhei na literatura. Eu acho que foi preciso muita leitura e muito estudo, muito mergulho mesmo, inclusive de introspecção, muita análise. A terapia é muito importante, para eu me entender quem eu queria ser como escritora. Então, foi bem bacana. Agora, se você quer aproveitar esse tempo para conhecer mais sobre a região amazônica, pelas perspectivas de alguém que viveu de perto uma importante época que marca nossa história, Aventuras de Amor e Ódio na Amazônia, de Alexandre Oliveira, é uma boa pedida. O livro é baseado em experiências pessoais do autor, que serviu como engenheiro militar do Exército Brasileiro em plena Amazônia, na fronteira do Brasil com a Colômbia, na época do regime militar. Eu me formei pelo Instituto de Militar de Engenharia como capitão e me mandaram para a Amazônia, que eu achei muito, naquela época, isso anos 70, né? Era considerado assim um fim do mundo. Inclusive, na época, não tinha nem a cidade de Letícia, era só uma base do Comando de Fronteira do Solimão, uma base militar do Exército. Então, mas de qualquer maneira, eu indo, né, eu não me arrependi, porque eu vivenciei
fatos muito interessantes. Fui obrigado a ficar lá 1 ano. E, posteriormente, fui várias vezes lá, porque era o encarregado das obras militares. O livro foi publicado em 97 com o título de Amor e Ódio no Inferno Verde e, recentemente, passou por uma reedição. A obra abrange 3 tópicos: de luta entre índios garimpeiros, o tráfico de drogas e a tortura de prisioneiros. Ao final do livro, é possível encontrar fotos da selva amazônica. Invasão da terra dos Yanomamis, com morte e violação das Índias. O tráfico de drogas. Letícia era a porta de entrada e saída da droga, que ia para Miami, para o Brasil, etc. E naquela época, embora tenha havido uma anistia, havia o problema da tortura, isso anos 70. Então, esses 3 tópicos são os tópicos do ódio. E qual seria o tópico do amor? O amor, durante o desenrolar desse romance, pessoas se prontificam, inclusive arriscando a vida, para salvar, por exemplo, salvar os índios que foram atacados pelos garimpeiros, que tinham por objetivo dizimar 3 tribos de índios, matar todos.